A prisão preventiva é um instrumento do poder cautelar do magistrado, utilizado durante a instrução processual, podendo ser aplicado tanto na fase do inquérito policial, quanto já na ação penal. Em ambas as circunstâncias, devem ser atendidos os pressupostos legais para a sua decretação. O Código do Processo Penal, ao tratar do assunto, determina que, sobre prisão preventiva, vamos lá? A prisão preventiva, letra A. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Todo certo, apesar de ter faltado aqui o cabimento da prisão, que seria crime doloso com pena maior que 4, né? Aquela situação toda. Mas está certa a alternativa. Vamos ver se excluímos as outras, se tiver uma mais completa. Vamos lá? B. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for culminada a pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a 10 anos. Falso. Não interessa se é crime de reclusão ou detenção, desde que seja superior a 4 anos e desde que seja doloso, né? A prisão preventiva decretada pelo juiz caberá em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, se no curso da ação penal a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial. Mentira, falso, porque o juiz não pode decretar de ofício em qualquer fase da persecução. O juiz só pode decretar de ofício na fase da ação penal do processo, que é aquela decretação que o juiz faz por conta própria, sem o Ministério Público ter solicitado, sem o delegado ter solicitado. Tá certo? Ministério Público, juiz pode decretar prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial? Não pode. Pode na fase do processo, que é a fase da ação penal. Na fase do inquérito policial, o juiz pode decretar a prisão preventiva só se tiver pedido do Ministério Público ou do delegado, não é isso? A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes afiançáveis quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elemento suficiente para esclarecê-la. Senhores, não tem mais essa situação de prender o sujeito preventivamente porque ele é vadio. Crimes afiançáveis, admite prisão preventiva? Claro que admite, se tiver previsto os requisitos legais, seja ele afiançáveis ou inafiançáveis, tá certo? Agora, se for afiançável, só pode ser preso se for vadio. Negativo, tá? Se presente os requisitos. Então, falso, tá bom? Senhores, um pouquinho mais sobre prisão preventiva. Vamos falar mais sobre prisão preventiva? Quais são os pressupostos da prisão preventiva? 2. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. São pressupostos. Quando que ocorre as hipóteses? Garantia da ordem pública, quando o sujeito tiver a conduta voltada para o crime, por causa dos seus antecedentes, ou quando ele se mostrar perigoso, periculosidade. Garantia da ordem econômica, quando o crime ofender a livre concorrência, ou de qualquer forma, a ordem econômica. Conveniência da instrução criminal, quando o sujeito, por exemplo, ameaçar uma testemunha, ou forjar um incêndio para queimar documentos, destruir provas. Conveniência da instrução criminal. Para assegurar a aplicação da lei penal, quando o sujeito oferece risco de fugir, risco de fuga. Você fala, réu, entrega o passaporte em 24 horas, o réu não entrega, você, juiz, vai decretar a prisão preventiva dele com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ou quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar, quando o sujeito, por exemplo, corta a tornozeleira. Muito cuidado, senhores. Cabimento da prisão preventiva. Crime doloso com pena maior que 4 anos, ou se o sujeito for reincidente doloso, quando ele já tiver sido condenado por outro crime doloso. Claro que entre o fim da pena e o novo crime, se já tiver ultrapassado o período de 5 anos, ele não é mais reincidente, aí volta para a regra número 1, que o crime tem que ser maior que 4 anos, né, se for primário. Também é cabível prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica contra criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente ou mulher,
para assegurar a garantia de uma medida protetiva. Por exemplo, o juiz fala, sai do lar. O cara não sai, o juiz toca uma preventiva nele. Pronto. Senhores, não pode ter prisão preventiva quando o crime for praticado mediante excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Tranquilo. Professor, quando que revoga a preventiva? Revoga terminar o motivo, porque a preventiva não tem prazo. Quem tem prazo é a prisão temporária. Cuidado com isso. Pode, uma vez revogada, ser decretada novamente? Pode. No mesmo processo? Pode. Quando? Quando surgir novo motivo. Tá ok, senhores? Pronto. Tá aí, está a preventiva para você. Prisão temporária. Diz o seguinte, está aqui, ó. A Lei 7.960/89 trata sobre a prisão temporária, uma espécie de prisão cautelar decretada em casos específicos. A respeito da prisão temporária, marca a alternativa incorreta. Aqui, ó. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Esta alternativa está correta, porque cabe prisão temporária em caso de imprescindibilidade para as investigações, tranquilo. Caberá prisão temporária, quando houver fundado receio de autoria no crime de genocídio durante o inquérito policial. Verdadeiro, porque crime de genocídio admite prisão temporária e prisão temporária é só na fase do inquérito policial. Nós queremos a incorreta. Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de participação do indiciado no crime de estupro. Verdade, o estupro admite prisão temporária. Admite prisão temporária. Caberá prisão temporária durante a ação penal. Pela madrugada, a ação penal é processo. Só é possível prisão temporária durante a fase do inquérito. Na fase da ação penal, não se admite prisão temporária, então está aqui, falso. Nós queremos a alternativa incorreta. Está aqui, é essa então, tá? A prisão temporária pode ocorrer durante o inquérito policial. Não só pode, como só deve ocorrer no inquérito policial, já que não cabe prisão temporária na fase da ação penal. Alternativa D é a correta, então, tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre a prisão temporária, então, nossa revisão geral. Prisão temporária, senhores, é aquela que o juiz pode decretar de ofício. Falso! Não pode ter prisão temporária de ofício, só se o delegado pedir ou sócio do Ministério Público pedir. Assistente de acusação não pode pedir prisão temporária, não. Ele pode preventiva. O querelante não pode pedir prisão temporária, não. Ele pode preventiva. Prisão temporária decretada pelo juiz na fase do inquérito policial, desde que tenha um pedido do Ministério Público ou do delegado. Perfeito. Quais os crimes que admitem prisão temporária? Vai cair para você. Quais os crimes? Homicídio, qualquer homicídio, não, cuidado, homicídio doloso, seja ele tentado ou consumado, seja ele qualificado, homicídio simples, tá certo? Homicídio doloso, roubo, extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, estupro, né, genocídio, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, desde que tenha morte, cuidado, tá certo? Epidemia com resultado morte, associação criminosa, que é a quadrilha ou bando, antiga quadrilha, cuidado, organização criminosa, não cabe prisão temporária, tráfico de drogas, cabe prisão temporária, e crimes previstos na lei do terrorismo, cabe prisão temporária, crime contra o sistema financeiro, cabe prisão temporária. Senhores, cuidado, constrangimento não cabe prisão temporária, furto não cabe prisão temporária, somente esses crimes que acabei de falar para os senhores, que estão listados lá na lei 7.960 de 89, tá bom? Qual que é o prazo da prisão temporária? Sempre de 5 dias, prorrogado por mais 5, falso. O prazo será de 5 mais 5, mas nós temos o prazo de 30 mais 30. 30 mais 30 para crime hediondo ou equiparado. Muito bem. O preso temporário, diz a lei, tem que ficar separado dos presos definitivos. Cuidado com isso. O preso... o juiz tem que analisar o pedido de prisão temporária no prazo máximo de 24 horas, por isso que tem que ter juízos de plantão.
Quando o pedido for feito pelo delegado, obrigatoriamente o Ministério Público tem que dar o parecer, seja ele favorável ou contrário. Cuidado dizendo que o juiz não pode decretar prisão temporária sem parecer favorável do Ministério Público. Não interessa se é favorável ou contrário, agora tem que ter o parecer dele. A soltura do preso não precisa de ordem judicial. A soltura do preso basta que tenha terminado o prazo, ou o prazo inicial, ou o prazo da prorrogação, sem decretar a preventiva, aí solta, independentemente de ordem judicial, tá bom? Para prender temporariamente, tem que ter mandado de prisão em 2 vias. Uma fica com o preso e o outro devolve nos autos do inquérito policial ou da prisão temporária. O que dispensa, excepcionalmente, a apresentação do mandado seria o caso de prisão preventiva para aqueles crimes, né, inafiançáveis, piriri parará. Cuidado com isso, tá bom? Prisão temporária não dispensa a apresentação de mandado de prisão, tá? Habeas corpus. Vamos lá revisar sobre o habeas corpus, senhores. O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém por ordem da ação. O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém, por meio da ação, uma ordem escrita, tutelando a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir e de não ser preso. Sob o habeas corpus, marca a alternativa correta. Habeas corpus, então, tutela, protege o direito de liberdade. Letra A. Pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica. Falso, senhores. não pode ser paciente uma empresa, uma pessoa jurídica. Claro, professor, paciente é quem vai beneficiar do HC, é quem está preso ou na iminência de ser preso. Você prende empresa? Então, não pode ser paciente. Empresa, pessoa jurídica, pode ser impetrante. Tá certo? Mas não paciente. Como assim? Ó? Você é empresário, tem uma pessoa jurídica. Você está preso. A pessoa jurídica pode entrar na justiça para soltar você, mas não você para soltar a pessoa jurídica, tá bom? É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir, de não ser preso em nenhuma situação. Nenhuma situação, está tudo certo. Protege o direito de liberdade. Mas nenhuma situação, senhores, não cabe habeas corpus quando o sujeito estiver preso porque não pagou alimento, prisão civil, ou questão de prisão disciplinar, que seria o caso da polícia, ou do militarismo. Não cabe habeas corpus, então, em prisão civil, sanção disciplinar, tá certo? E já vou falar algo para você, não cabe habeas corpus contra a pena de multa, não cabe habeas corpus quando estiver extinta a pena privativa de liberdade. Como assim? Ó? Eu fui condenado a 10 anos e 15 mil reais de multa. Cumpri os 10 anos, não quero pagar multa. Posso entrar com habeas corpus? Não, porque já acabou a pena privativa de liberdade, não tem mais em jogo, não está sendo mais violado o direito de locomoção, tá bom? Tá? É medida que protege direito líquido e certo. Direito líquido e certo é protegido pelo mandado de segurança. É medida que tutela o direito de permanecer, de ir, de vir e de não ser preso. Verdadeiro. Tutela, protege o direito de locomoção. É medida que tutela o direito patrimonial. Que é isso? Habeas corpus vai tutelar, vai proteger patrimônio? Não. Habeas corpus protege liberdade. Tá certo, senhores? Vamos falar mais um pouco sobre habeas corpus? Cuidado, ó. Professor, o Ministério Público pode entrar com habeas corpus para beneficiar o réu? Pode. Professor, Ministério Público, o habeas corpus tem prazo? Não. Você pode ter habeas corpus na fase do inquérito, na fase do processo e na fase da execução penal. Basta que o sujeito esteja com o direito de liberdade violado ou ameaçado. Se estiver ameaçado, habeas corpus preventivo. Se estiver já violado, habeas corpus repressivo. Tá bom? Muito bem. De quem é a competência para julgar habeas corpus? Do Poder Judiciário. Não pode o Ministério Público julgar habeas corpus. Ele pode entrar com habeas corpus para o réu, mas o Poder Judiciário que julga o habeas corpus, tá bom?
Delegado de polícia pode entrar com habeas corpus? Não, a menos que ele entre como pessoa física, não como autoridade. Juiz de direito pode entrar com habeas corpus para beneficiar alguém? Pode até entrar, mas não como juiz de direito. Ele pode entrar como cidadão comum, ou ele pode dar um habeas corpus de ofício, mas não ele impetrar. Ministério Público pode, tá bom? É possível habeas corpus contra particular ou só contra a autoridade pública? Contra a autoridade pública, por exemplo, um delegado fez uma prisão ilegal, habeas corpus nele. Ou contra um particular, por exemplo, o dono do hotel que não quer deixar o cara sair porque está devendo. Habeas corpus nele. Tá bom, senhores? Tá? Cuidado com habeas corpus, tá? Almerinda, domiciliada em São Luís do Maranhão, foi sequestrada em Teresina, Piauí, onde passou alguns dias em cativeiro. Posteriormente, foi levada pelos sequestradores para a cidade de Fortaleza, Ceará, onde foi desvendado o crime e presos os sequestradores. Em face a esta situação, pode-se dizer que será competente para processar a ação. Aqui está falando da competência já. Tá bom? Competência para processar o sujeito. Senhores, o crime aqui, se ela está dizendo que ela foi sequestrada, então é um crime permanente. E no crime permanente, a competência vai ser por prevenção. Se ela foi sequestrada, onde que ela foi sequestrada? Em São Luís? Não, São Luís não. São Luís ela é o domicílio dela, então ela mora em São Luís. Onde que foi o sequestro? Está aqui, ó. Foi sequestrada em Teresina. Foi sequestrada em Teresina. E também foi levada para Fortaleza. Senhores, tanto Teresina quanto Fortaleza é competente, é comarca competente para processar, porque é o juiz que despachar primeiro. Teresina não exclui Fortaleza, Fortaleza não exclui Teresina. É quem despachar primeiro. O juiz de Teresina deu um mandado de busca e apreensão. O juiz fixa a competência por prevenção, tá bom? Eu vou falar mais sobre competência agorinha para você, só para matar essa questão aí. Então, vamos lá? E o domicílio da vítima não interessa aqui para nós. Então, o domicílio da vítima, São Luís, não interessa. O juízo de São Luís será competente. O juízo, ou seja, a vara, a comarca lá de São Luís, não interessa para nós aonde a vítima mora. Com exclusão de qualquer outro, o juiz de Teresina, falso, Teresina ou Fortaleza, porque é pela prevenção, o juiz que despachar primeiro. O juiz de Fortaleza, com exclusão de qualquer outro, não. O juízo que primeiro tiver praticado algum ato do processo ou de medida a esta relativa. Por prevenção, o juiz que despachar primeiro é esta alternativa. O juízo de Fortaleza, por ter sido lá praticado o último ato de execução do crime. Não, o último ato de execução é no caso de tentativa. Então, é em qualquer um deles, ou seja, tanto em Teresina quanto em Fortaleza, o juiz que despachar primeiro, letra D, o juízo que primeiro tiver praticado algum ato do processo, tá bom? Tá bom, vamos falar mais um pouco de competência, senhores? Senhores, competência é aquela regra para definir quem vai ser processado, melhor, em que local o sujeito vai ser processado ou em que tribunal o sujeito vai ser processado. Os senhores sabem que o Poder Judiciário funciona assim. Nós temos a Suprema Corte, o STF, tá? Nós temos abaixo dele o Superior Tribunal de Justiça. Cada estado tem um Tribunal de Justiça, tem os tribunais regionais federais, os juízes de direito em primeira instância e os juízes federais. Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juiz do Trabalho. Nós temos Superior Tribunal Militar e os juízes auditores. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. Muito bem. Quando se fala em competência, você está dizendo, quem aqui vai julgar quem? Entendeu? Senhores, nós temos aqui justiça estadual e aqui justiça federal.
Aqui nós temos justiça trabalhista, justiça militar da União e justiça eleitoral. Justiça eleitoral só para julgar crime eleitoral. Isso aqui, justiça militar, só para julgar os militares da União. Aqui, para julgar os crimes contra bens, interesses ou serviço da União, tá certo? Ou das suas autarquias, ou de empresa pública, sai fora, economia mista. E aqui, a justiça estadual para julgar o que não for da justiça federal. Muito bem. Como é que se define? A primeira regra para definir a competência é pelo local da infração. Local da infração é onde ocorreu o resultado. Tá certo? Por exemplo, eu saio aqui de Cuiabá e vou aí na sua cidade e pratico um crime contra uma vítima lá do Rio de Janeiro. Vai perguntar, de quem é a competência? Ah, do Rio de Janeiro, onde mora a vítima. Falso. Ah, de Cuiabá, onde mora o réu. Falso. Ah, de Guiratinga, aí o pessoal de Guiratinga, abraço para a colega de Guiratinga. Ah, em Guiratinga, porque foi o local do fato. É aí onde se consumou a infração, ou seja, o local do resultado. Senhores, regra número 1, a competência será do local onde praticou a infração. E o que é praticada a infração? É onde teve o resultado. Por exemplo, coloco uma carta-bomba aqui, vai explodir lá em Sinop. Onde que vai ser a competência? Cuiabá ou Sinop? Sinop, tá certo? Porque é onde ocorreu o resultado. Cuidado com homicídio, crime doloso contra a vida. O STJ fala em crime doloso contra a vida, a competência não é pelo resultado, é pelo local da ação. O sujeito foi baleado em Cuiabá, entrou no avião, morreu em São Paulo. Onde que vai ser o processo dele? Onde que vai tramitar o processo dele? Ah, em São Paulo, porque lá foi o resultado? Não. Porque lá foi... Aí, no caso do homicídio, teoria da ação, vai ser, então, Cuiabá, onde teve os tiros, tá bom? Se não souber o local da infração, a competência será onde o réu mora. Só se não souber o local da infração. Imagina que você tem uma fazenda que banha 5 cidades, 5 comarcas, vamos dizer. Ela tem área em 5 comarcas. Chega um cara ensanguentado na sua fazenda e fala assim, eu fui atacado. Só que eu não sei onde, mas eu sei descrever o cara que me atacou. É um cara cabeludo, alto, forte, bonito. Os caras vão bater em cima de mim, velho. Entendeu? Ora, como não sabe onde é o local da infração, vai para o domicílio do réu. Domicílio do réu só vai ser importante para definir o local da infração, para definir a competência, se não souber o local da infração. Professor, e quando tem mais de um domicílio? Qualquer domicílio, qualquer cidade, resolve ser pela prevenção. O juiz que despachar primeiro. O sujeito mora em Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Guiratinga, Sinop. Tá certo? Qualquer uma dessas cidades, o juiz que despachar primeiro, tá bom? Professor, ele não tem domicílio, ele trabalha em circo, cada semana está numa cidade. Qualquer dessas cidades que ele passar com o circo, será competente, é o que despachar primeiro, tá bom? Competência pela natureza da infração. Quer dizer o seguinte, senhores, que cada estado... O Estado pode criar varas especializadas para julgar determinado crime. Por exemplo, cria uma vara especializada para julgar crime organizado. Pode? Pode. Não é juiz de exceção? Não. Não pode criar vara para julgar João Antônio, mas para julgar determinados crimes pode. Cuidado. Crimes dolosos contra a vida, competência do tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida, competência do tribunal do júri. Tá certo? Os dolosos contra a vida. Cuidado. Professor, e se for o policial militar que praticar um crime doloso contra a vida de um civil? Por exemplo, nós chamamos reforço da polícia militar para ajudar nós no presídio. Lá um policial militar executou um sujeito. Ele estava em serviço. Quem vai julgar esse policial militar? Tribunal do júri. Porque a vítima é civil. Polícia militar. Ou seja, militar. Não interessa se é polícia, bombeiro, exército, marinha ou aeronáutica. Militar, contra civil, vítima civil, ainda que em serviço, a competência do tribunal do júri. Se for militar vezes militar, em serviço, a competência da justiça militar. Por exemplo, um policial militar atira no outro dentro do quartel e mata lá. Tá dentro da unidade militar. Quem vai julgar é a própria justiça militar. Ah, e 2 militares tomando cerveja na rua, um matou o outro. Vai para o tribunal do júri, porque aí não está em serviço, tá bom? Cuidado. Quem tem prerrogativa de foro previsto na Constituição Federal, prerrogativa prevista na Constituição Federal, não vai para o tribunal do júri, tá bom? Por exemplo, o juiz de direito que praticou um homicídio, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não, ele vai ser julgado pelo tribunal de justiça.
Prefeito que praticou um homicídio, vai para o Tribunal de Justiça. Governador que praticou um homicídio, vai para o STJ. Senador que praticou um homicídio, vai para o STF. Porque para quem tem prerrogativa de foro, previsto na Constituição Federal, aplica-se a súmula 721 do STF. Vai para o tribunal, aqui a Constituição Federal mandar. Você é senador, eu sou seu motorista. Nós praticamos um homicídio. Eu vou para o júri e você vai para o Supremo Tribunal Federal, porque lá é a competência. Reparte o processo, separa o processo, tá bom? Tá bom. Cuidado, competência por prerrogativa de foro. Competência por prerrogativa de foro. Quem que é processado pelo Supremo Tribunal Federal? Vamos lá? Em crime comum, só crime comum. Presidente, vice-presidente, deputado federal, senador, ministros do Supremo e procurador-geral da República. Esse povo, em crime comum, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é crime comum, professor? Crime comum é aquela que prevê uma pena privativa de liberdade. Crime de responsabilidade é aquele que prevê uma pena política, uma sanção política. Por exemplo, perde o cargo ou o mandato e fica suspenso. Foi o que aconteceu com a Dilma, não é? Ela perdeu aí o mandato, perdeu o cargo de presidente da República, não é isso? Muito bem. Senhores, em crime de responsabilidade, presidente, senador, PGR e ministro do Supremo são julgados pelo Senado e o deputado federal pela Câmara dos Deputados, em crime de responsabilidade. Em crime comum, esse povo que eu acabei de falar é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Ainda no Supremo Tribunal Federal, em crime comum e de responsabilidade, quem é julgado lá? Ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, tá certo? Os membros dos tribunais superiores, ministros dos tribunais superiores, tá certo? Os membros do TCU, ministro do TCU. Esse povo é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando, senhores, que o ministro de Estado, quando praticar um crime de responsabilidade em conexão com o presidente, o ministro de Estado vai ser julgado pelo Senado Federal, tá certo? E, nesse caso, precisa de autorização da Câmara também para o ministro de Estado. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica que praticar um crime de responsabilidade, que estiver em conluio, em conexão com o presidente da República, também vai para o Senado ser processado em crime de responsabilidade, dispensando-se a autorização para os comandantes. Muito bem. Competência do STJ. Vamos lá? Quem que é processado aqui? Em crime comum, só crime comum, os governadores do Estado e do Distrito Federal. Pronto, tá certo? Em crime comum ou de responsabilidade, são julgados aqui no STJ os membros do TJ, do TRF, do TRT e do TRE, ou seja, os desembargadores desses tribunais. Tá bom? Muito bem. Esse povo daqui é julgado aqui, eu já falei para vocês. Tá bom? Membros dos tribunais superiores também são julgados aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Vem para o STJ também os membros dos tribunais de conta dos estados e daqueles municípios onde existidos, né? Também para o STJ vai os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunal. Cuidado com isso. Fechou? Fechou. Quem que é processado no TRF? Em crime comum, prefeito quando praticar um crime federal. Vai para o TRF também, ser processado lá os juízes federais, juízes do trabalho e juízes auditores, chamados de juízes militares. Essa galera é processado tudo no TRF. E os membros do Ministério Público da União que não oficiem perante tribunais. Pronto. Quem que é julgado no TJ? Crime comum, prefeito. Pô, professor, não estou entendendo nada. Prefeito é aqui ou aqui? Prefeito no TRF, se for crime federal, e se for crime estadual, o prefeito vem para o TJ. O TJ também julga os juízes de direito, julga os membros do Ministério Público do Estado, tá certo? Julga os deputados estaduais e julga também as autoridades que a Constituição Estadual indicar para ser processado aqui por prerrogativa de foro. Pega Mato Grosso, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Civil tem prerrogativa de foro aqui, o comandante-geral da Polícia Militar tem prerrogativa de foro aqui. Cuidado! Se
uma autoridade que tiver prerrogativa de foro prevista na Constituição Estadual praticar um crime doloso contra a vida, ele não vai para o tribunal onde manda a Constituição Estadual, ou seja, o Tribunal de Justiça. Ele vai para o tribunal do júri, porque o júri foi criado pela Constituição Federal e a Constituição Federal sobrepõe a Constituição Estadual. Tá bom? Tá bom. Muito bem, falamos da competência por prerrogativa. E a competência do TRE, professor? Quem que vai ser julgado lá? Essa galera aqui que, porventura, praticar crimes eleitoral. Tá certo? Por exemplo, um prefeito praticou um crime eleitoral, ele é julgado aqui. Um juiz auditor praticou um crime eleitoral, ele é julgado aqui. Um juiz do trabalho praticou um crime eleitoral aqui, e assim sucessivamente. Tá bom? Tá? Falamos então da... Professor, na competência por prerrogativa de foro, aqueles processos que o cara tinha antes dele ser diplomado, antes do exercício, ele leva, por exemplo, você... Imagina que você tenha 5 processos. Você está respondendo aqui em juiz de direito. Você candidatou para prefeito, ganhou, tá, beleza, está exercendo. Ou, após a diplomação, seus processos sobem tudo para cá. Mesmo que antes de eu ser prefeito, esse crime que eu pratiquei mesmo, perdeu o cargo, os processos descem para a primeira instância. Tá bom? Tá aí, senhores, falamos da competência por prerrogativa. Provavelmente ele vai cair, pode cair. Professor, vou te dar um exemplo assim. Imagina que um juiz de direito de Mato Grosso esteja passando férias no Rio de Janeiro e pratica um homicídio lá. Ele vai ser julgado onde, professor? Letra A, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Não. Juiz de direito e membro do Ministério Público Estadual, ele é julgado pelo tribunal do seu estado. Então, se um juiz de direito de Mato Grosso estiver passando férias lá no Rio de Janeiro e praticar um homicídio lá, ele vai ser processado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuidado com isso, tá bom? No que se refere à atuação do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça e aos atos de terceiros, assinala a opção correta. O acusado detém a prerrogativa de silenciar ao ser interrogado, mas esse direito pode ser interpretado contra ele. Pode, senhores? O direito ao silêncio não pode ser interpretado contra o réu. Falso. B, assegura ao acusado a ampla defesa e o contraditório, mas isso não lhe retira plenamente a autonomia de vontade, de sorte que poderá dispensar advogado dativo ou defensor público, promovendo por si mesmo a sua defesa, ainda que não tenha condições técnicas para tal. Falso! Está dizendo que o réu pode dispensar a assistência de advogado durante o processo. Falso, ele pode dispensar durante o inquérito, a menos que ele seja advogado. Aí ele tem condições técnicas para isso. Falso. O réu denunciado em processo, por coautoria ou participação, pode atuar como assistente de acusação. Falso. Está dizendo que você é réu e eu sou réu no mesmo processo, você é o delator, você é assistente de acusação. Não existe. Réu não é assistente de acusação. Assistente de acusação é a vítima. No processo, o juiz exerce poderes de polícia para garantir o desenvolvimento regular e tolher, ou seja, repelir, atos capazes de perturbar o bom andamento do processo, e poderes jurisdicionais que compreendem atos ordinatários, que ordenam e impulsionam o processo, e instrutórios, que compreendem a colheita de provas. Sim, o juiz, ele atua com poderes jurisdicionais e também com poder de polícia lá dentro. Ele manda o cara sair da sala e tudo mais, tá certo? Essa alternativa. Dados os princípios da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional, não se aplicam ao Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e impedimento do juiz. Falso. As mesmas regras de suspeição e impedimento de juiz tem para promotor. Por exemplo, você é promotor de justiça e é inimigo capital do réu. Você não pode acusar o réu, porque nesse caso você é suspeito. Tá bom? Senhores e senhoras, e aí então, tá? Terminei aqui com os senhores essa revisão geral para a prova de
agente prisional, tá bom? É sempre uma satisfação. Ainda fico à disposição dos senhores. Inclusive, pessoal, se quiser me chamar aí, pessoal que está preparando esses últimos dias aí, pode me chamar. Meu WhatsApp é 65-98118-0808. Professor, estou com uma dúvida aqui e tal. Posso chamar, inclusive, na hora da prova? Não, porque aí o pessoal vai tomar a sua prova e ainda vai tocar eu em coautoria. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu só quero dizer um negócio para você. Eu não poderia deixar de dizer. Falei isso, inclusive, para uma colega hoje. Pessoal, veja bem. Eu sei que os senhores, tem muitos aí que estão desesperados. Eu tenho que passar nesse concurso, meus senhores. Coloca nas mãos de Deus. Se for da vontade dele que você vai passar nesse concurso, você vai passar. Se não for, você não vai passar. E é assim que tem que ser, porque você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Entendeu? Eu tenho um cliente do concurso passado que ele fala para mim: foi a pior coisa que eu fiz, professor, é o senhor ter entrado com aquele mandado de segurança e ter colocado eu no concurso, porque eu acabei matando uma pessoa e destruí minha vida. Ora, pessoal, não estou justificando aqui eventual para você. Então não vou ligar. Não, você faz sua parte, mas não fique nesse desespero de que eu tenho que passar. Deus sabe que você tem que passar. Agora, Ele sabe se ali é o local melhor para você ou não. Fala o seguinte: senhor, se for da sua vontade de eu passar, eu quero passar e vou passar. Agora, se não for, o senhor paciência, o senhor faça a sua vontade, tá certo? Ainda que seja contra a minha. É assim que tem que ser, pessoal, tá certo? Eu, quando fazia concurso, eu pensava assim, agradecia a Deus quando sentava ali na cadeira. Só o fato de eu estar sentado ali, fazendo a prova, já é motivo de eu agradecer a Deus, porque eu estou vivo, estou tendo condições de ir lá fazer a prova e tudo mais. A vitória, ou melhor, se vai passar ou não, aí paciência cabe a ele, entendeu? Nós não sabemos o que tem preparado lá para você no futuro. Talvez ele queira que você passe nesse concurso, vai passar. Mas se ele quer que você passe no outro? Estou dizendo isso para você tirar aquela tensão, tirar aquela carga de que eu tenho que passar, porque isso atrapalha você, cara. Você fica tão com aquele que tem que passar que acaba esquecendo ali as respostas. Coloca na mão de Deus, forte abraço, se for da vontade dele, você vai passar, ok? Clique like.